Nosso primeiro relato começa com uma cena que, à primeira vista, parecia apenas mais uma cobertura policial comum. As imagens vinham do alto, captadas por um helicóptero que acompanhava um carro vermelho avançando em alta velocidade pelas estradas do Arizona. Viaturas tentavam cercar o veículo enquanto o trânsito era cortado de forma agressiva. Dentro do carro estava Jodon Romero, de 33 anos, um homem já conhecido das autoridades e que não deveria sequer estar em liberdade naquele momento. Romero era procurado por violações de liberdade condicional e possuía um histórico marcado por episódios de violência. Desde os primeiros minutos da perseguição, ficou claro que aquela fuga não seguiria um padrão comum. O motorista ignorava bloqueios, trafegava na contramão e colocava em risco qualquer pessoa que cruzasse seu caminho. A cada novo trecho exibido, a tensão aumentava para quem assistia em tempo real. A situação se agravou de forma dramática quando Romero começou a atirar. Primeiro contra as viaturas que o perseguiam, forçando os policiais a manter distância. Em seguida, em um momento ainda mais alarmante, ele chegou a disparar na direção do helicóptero que fazia a transmissão, obrigando a aeronave a se afastar por segurança. A perseguição já havia ultrapassado dezenas de quilômetros, e o cenário mostrava um homem completamente fora de controle. Havia ainda um detalhe que tornava tudo mais angustiante: a suspeita de que outra pessoa pudesse estar dentro do carro, possivelmente mantida contra a própria vontade. Essa possibilidade manteve o público em estado de alerta absoluto. Milhares de pessoas acompanhavam cada movimento, sem saber se estavam diante de uma tentativa de resgate ou de algo ainda pior. Depois de mais de 1 hora de fuga, o carro finalmente parou. Romero saiu do veículo aparentando confusão e desgaste físico, caminhando sem direção clara, ainda segurando a arma. As viaturas mantinham distância e os policiais tentavam avaliar a situação. O clima era de expectativa total, como se qualquer segundo pudesse definir o desfecho. Foi então que, sem qualquer aviso, tudo mudou. Diante das câmeras que transmitiam ao vivo para todo o país, Romero voltou a arma contra si e disparou. O sinal foi interrompido quase instantaneamente, mas não rápido o suficiente para impedir que milhares de pessoas presenciassem a cena em tempo real. No estúdio, o apresentador cortou a transmissão e se desculpou com o público, visivelmente abalado. Ainda assim, o impacto já estava feito. A televisão havia exibido ao vivo a morte de um homem. Entre os espectadores estavam adultos, idosos e também crianças que assistiam à programação naquele momento. A reação foi imediata. Especialistas em mídia, jornalistas e o público passaram a questionar as decisões tomadas durante a cobertura. Muitos afirmaram que a transmissão deveria ter sido interrompida assim que o suspeito saiu do carro armado, ou que um atraso maior no sinal poderia ter evitado a exibição do momento final. As consequências não ficaram restritas à audiência. A esposa de Romero entrou com uma ação judicial contra a emissora, alegando danos emocionais profundos. Segundo o relato, os filhos do casal ouviram comentários sobre o caso, buscaram as imagens na internet e acabaram confrontados com a gravação que mostrava a morte do próprio pai. O impacto psicológico sobre a família foi devastador. Mesmo assim, o processo acabou arquivado. A decisão judicial entendeu que a transmissão se enquadrava como um fato de interesse público e, por isso, estava protegida legalmente. Com o passar dos anos, o episódio foi sendo deixado de lado nos noticiários, mas permaneceu vivo na memória de quem assistiu aquela tarde. O caso se tornou um exemplo sombrio dos riscos das transmissões ao vivo, onde poucos segundos separam a informação da tragédia. Ele levantou debates profundos sobre limites éticos, responsabilidade editorial e o peso das decisões tomadas em tempo real. A história que vamos contar começa muito antes do primeiro golpe ser lançado. No início dos anos 80, o boxe ainda era visto como um caminho direto para a glória, especialmente para jovens promessas que surgiam invictas. Entre elas estava Billy Collins Jr., um lutador talentoso, disciplinado e considerado uma das maiores apostas da nova geração. Aos 21 anos, ele carregava um cartel limpo, sem derrotas, e uma carreira que parecia cuidadosamente construída para chegar ao topo.
Na noite de 16 de junho de 1983, Collins entrou no ringue do Madison Square Garden, confiante, diante de um público que esperava ver mais uma vitória tranquila. Do outro lado estava Luiz Resto, um nome que não inspirava grandes expectativas. Seu histórico irregular fazia com que muitos acreditassem que aquela luta seria apenas mais um degrau na ascensão de Collins. Mas algo começou a parecer estranho ainda nos primeiros rounds. Diferente do que se imaginava, Resto não apenas resistia, como impunha um ritmo agressivo e incomum. Seus golpes tinham um impacto desproporcional e Collins passou a sofrer dano excessivo para um combate daquele nível. A cada round, o favoritismo se dissolvia, dando lugar a um silêncio desconfortável nas arquibancadas. O combate avançou de forma brutal. Collins absorveu centenas de golpes, enquanto seu rosto se deformava visivelmente. Seus olhos inchavam a ponto de quase se fecharem, e sua capacidade de reação diminuía drasticamente. Ainda assim, a luta seguiu até a decisão dos juízes, que declararam Resto vencedor por unanimidade. O resultado, porém, era apenas o início de algo muito mais grave. Ao fim da luta, o pai de Collins, que também atuava como seu treinador, percebeu que havia algo errado. Os ferimentos do filho não pareciam compatíveis, nem mesmo com uma noite ruim no ringue. Quando teve contato com as luvas usadas por Resto, a suspeita se transformou em alerta. O interior parecia anormalmente fino, como se parte da proteção tivesse sido removida. A denúncia levou a uma investigação oficial conduzida pela New York State Athletic Commission. A apuração confirmou o pior cenário possível. As luvas haviam sido adulteradas de forma intencional. Sem um enchimento adequado, cada golpe desferido se tornava muito mais destrutivo, colocando em risco direto a vida do adversário. Com a fraude comprovada, o resultado da luta foi anulado. Resto recebeu suspensão indefinida, e seu treinador, considerado o mentor da adulteração, foi banido permanentemente do boxe profissional. No papel, a justiça esportiva foi feita. Na realidade, já era tarde demais. Collins sofreu um grave deslocamento de retina, que comprometeu de forma irreversível sua visão. A lesão encerrou qualquer chance de retorno aos ringues. A carreira que parecia destinada ao estrelato foi interrompida de maneira abrupta e cruel. Fora do boxe, o jovem passou a enfrentar um profundo colapso emocional, agravado pela sensação de injustiça e pela perda de identidade como atleta. Meses depois, em março de 1984, Collins se envolveu em um acidente de carro próximo à cidade onde morava, no Tennessee. Ele não resistiu aos ferimentos. Investigações posteriores indicaram que o episódio não foi um simples acidente, encerrando de forma trágica a vida de um jovem cuja trajetória foi destruída por uma fraude que jamais poderia ser reparada. O caso de Billy Collins Jr. permanece como uma das páginas mais sombrias da história do boxe. Um lembrete brutal de que, quando as regras são quebradas dentro do ringue, as consequências podem ultrapassar o esporte e custar tudo. Em uma clínica odontológica em Ceilândia, 2 homens armados invadiram o local com a intenção de assaltar. Eles agiram rápido, tentando dominar todo mundo que estava lá. Entre as pessoas, havia um policial militar, que naquele momento estava sendo atendido. O que aconteceu depois mudou completamente o que parecia ser só mais um assalto. As câmeras de segurança da clínica registraram tudo. Confira o vídeo.
Quando os criminosos anunciaram o assalto, o policial, mesmo ainda na cadeira do dentista, não hesitou. Rapidamente, ele se posicionou, saiu da cadeira e se deitou para pegar sua arma. Assim que o bandido percebeu a reação, iniciou uma luta corporal intensa entre os dois. Mesmo diante da resistência, o policial conseguiu manter o controle. Dominou e imobilizou o primeiro criminoso. Sem dar tempo para o segundo agir, ele rendeu também o outro assaltante, que estava armado com uma faca. A ação rápida e decidida do policial impediu que a situação evoluísse para algo pior, mostrando que preparo e coragem fazem toda a diferença, mesmo em momentos inesperados e de vulnerabilidade.